Boa noite a todos, o meu nome é Thiago e hoje estamos aqui para poder falar sobre doenças e desequilíbrios no lar. Para falar sobre isso, vamos lembrar de uma advertência dada por Jesus há pouco tempo aí, só uns 2000 anos atrás. Uma advertência que serve para prevenir dos males do corpo e da alma. Ele falou que para duas coisas simultaneamente com uma única advertência, para prevenir males do corpo e da alma. Essa advertência é muito simples ela e complexa de ser feita pelas pessoas desse planeta. Eu já vou falar o porquê. A sentença é: orai e vigiai para que não cairdes em tentações. Essa advertência ela serve para poder evitar os males do corpo e da alma. Evita os dois tranquilamente. Numa outra visão mais contemporânea dela, preste atenção no que você faz para que você não continue errando ou não erre novamente. Porque isso previne coisas do corpo e da alma. Ele vai voltar mais tarde de novo. Vamos começar agora a falar. Esse aqui é o nosso corpo físico. Esses aqui são nossos erros, certo? Toda vez que você comete um erro, ele se junta a você. Você cometeu um erro, cometeu outro e cometeu outro. Você vai juntando erros. Aí você tem vários erros com você, certo? Esses erros vão reverberar na gente. Calma aí que eu já vou falar deles. Ele volta daqui a pouco. Aí a gente tem que tomar cuidado para não cometer os erros. Porque se a gente comete um erro, a gente tem que pagar por ele. De alguma maneira a gente vai pagar pelos erros que nós cometemos. Assim, aí vem uma outra fala de Cristo, que fala: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Indicando que nenhum sofrimento é eterno. Que o sofrimento uma hora acaba. Uma hora, as faltas que você contraiu, você vai conseguir quitar elas. Você não vai estar devendo mais nada. Vai demorar? Vai demorar um bocadinho. Como ele vai demorar um bocado? Eu pus algumas falhas nele, certo? O caminho desse cofrinho para as falhas saírem é aqui, certo? Porém, as falhas não saem com facilidade. Se as falhas estão impregnadas na gente, não saem com facilidade, o que adianta? A gente tem que ter uma movimentação para as falhas saírem. Mesmo o buraco para as falhas saírem sendo grande. Por quê? Porque a gente tem dificuldade, as falhas ficam presas na gente, ficam acumuladas, porque são vários séculos errando. E uma hora a gente consegue perder essas falhas, porque a gente tem que ter a tranquilidade no porvir. Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos que ter calma com os problemas, e sermos pacientes para suportar as coisas aqui na Terra, suportar as dores que vão vir por séculos de vidas e as vidas futuras na Terra, porque Deus é misericordioso e Ele permite com que a gente pague nossos erros para poder se ver livre. Ele não quer que a gente fique preso pagando um pecado que a gente cometeu eternamente. Ele não quer que você vá pro mármore do inferno e queime eternamente. Não quer isso. Nenhum pai quer isso seus filhos. Todo pai quer o melhor para o seu filho. E eu não sou pai ainda, mas todos aqueles que são pais e mães, quando falo pai, eu estou indicando os dois simultaneamente. É a forma de dizer, né? Eles não gostam de ver seus filhos errando. Eles dão a chance, se o filho errou, corrige ele. Não é assim, olha isso. Ou corrige antes mesmo do erro. Acontece demais ser corrigido, porque eles sabem o que vai acontecer. Então fala para poder evitar de você cometer o erro e se lascar. Então há uma coisa ali. E nós temos que lembrar que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. E você está aqui, você comete seus erros, eles se acumulam em você. Porém, isso não quer dizer que você vai ter que ficar preso eternamente. Você está aqui na Terra para poder provar e passar pelas suas expiações, passar pelas suas provações e expiações. Provação, expiação.
que é isso? Vocês sabem? O que é uma aprovação? O que é uma expiação? Vamos lá, 5 segundos para vocês pensarem. E aí, o que é uma prova, o que é uma expiação? De acordo com a literatura espírita, a aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso, o estado de trabalho e da edificação espiritual. Ou seja, você vem e faz uma atividade para melhorar. Essa é a aprovação. Algumas dificuldades você acaba passando para você conseguir se melhorar, certo? E a expiação? A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Se você fez algo de errado, você vai pagar por aquilo. Como? De uma maneira que seja condizente àquilo. Agora, vamos imaginar a situação. Eu, numa vida passada, fui lá e decepei o prato de alguém. Nessa vida eu vou ter que ter o prato decepado, porque olho por olho, dente por dente, seria algo nesse sentido, né? Mas não é bem assim. Você vai ter que passar por uma dificuldade que compense o mal que você fez a alguém. Essas expiações não é inflexível. Não é aquela coisa assim que não tem como ser melhorado. Porque a misericórdia divina é tanta, mostrando tanta bondade que ele tem, que ele facilita um pouco as coisas para você poder conseguir pagar o mal que você fez. Porque ele crê na melhora sua, que você vai melhorar, vai evoluir, vai se tornar um ser melhor do que você é hoje. Sendo assim, ele dá essas chances para você melhorar. Com as penas que em boa parte são impostas sem você poder fazer nada, mas quando você tem uma melhor compreensão, quando você está melhor, você pede a prova. Eu sei que vou reencarnar, eu vou passar pela Terra, que é uma grande escola, um grande hospital que vai fazer a gente melhorar, a gente se tornar pessoas melhores. Então eu peço, eu quero vir com tal problema, eu quero fazer isso. Os espíritos superiores que nos orientam, olha assim, não moço, você não dá conta disso tudo não. Eu dou conta, você não dá conta. Vamos pegar uma coisa menor para você conseguir completar. Esse é o ponto que mostra a misericórdia divina, que sabe que você, numa chance só, você não consegue fazer tudo. Ninguém consegue mudar da água para o vinho, do dia para a noite. Qualquer mudança é gradativa, é de ponto em ponto. Quantos milênios nós passamos no erro, fazendo as coisas erradas. Agora que nós estamos começando a ter compreensão das coisas, começando a corrigir, que a gente quer tentar corrigir tudo de uma vez. Não dá. A gente tem que corrigir de pouco a pouco, senão não consegue. Sendo assim, a gente consegue cobrir de pouco a pouco os pecados que a gente cometeu, os erros de pouco a pouco. E onde vem o caso das doenças. Vamos lembrar ali, nós temos o corpo, o espírito e o perispírito. Sendo assim, o corpo físico nós usamos quando estamos encarnados. O perispírito continua com a gente, que é o que dá forma ao nosso espírito. O nosso espírito não tem forma exata. A aparência que nós temos quando estamos do lado de lá é a aparência provavelmente dos corpos físicos que nós utilizamos. Aquele que a gente tem mais familiaridade com ele. Na maioria das vezes, acaba sendo o último que a gente usou. A aparência semelhante. Aí, quando você faz uma coisa de errado com o seu corpo físico, a marca fica no perispírito também. Se você, por exemplo, como é relatado em alguns livros, no caso de suicidas, quando eles cometem um ato de suicídio, ingerindo veneno, se enforcando, utilizando arma de fogo, essas coisas, eles deixam marca no perispírito. E aí, quando eles reencarnam, a marca vem com ele, ou ele pede para poder pagar de alguma maneira aquele mal que ele fez contra ele mesmo. E quando você faz mal aos outros, você também pede para poder pagar aquele mal. Não, eu quero fazer algo para poder corrigir. Quando a gente está do outro lado, a nossa compreensão é bem maior do que aqui. O corpo físico reprime a nossa compreensão das coisas.
Porém, todavia, tem o pessoal que está nos auxiliando. Existe o chamado de anjo da guarda, nosso mentor, que tenta nos auxiliar para que a gente não erre, para que a gente não caia sempre no pecado. Ele está ali soprando no nosso ouvido, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faz isso. Vai da gente escutar ou não. As doenças, voltando às doenças, a gente acumula ela com nossos erros, com nossas falhas. Sendo assim, a gente pede ou ela vem com a gente para que a gente pague aquilo ali. É a nossa expiação, aquela doença. Aí onde está o negócio. Nós sabemos que nada é eterno, que a gente vai passar pelas dificuldades, vai vencer. Sendo assim, a gente não deve entrar em desespero com a doença quando ela chega. Mas também não é cruzar os braços. Ah, chegou porque chegou, então eu vou ficar com ela e vou morrer com ela e pronto. Não. A ciência foi dada à humanidade para dar uma cura às doenças. Quem permitiu isso? O mesmo que permitiu a sua reencarnação. Ele permitiu isso, uma forma de melhorar, mostrando que a expiação não precisa ser rígida. Se tem a ciência para poder ajudar a melhorar, por que não utilizá-la? Sendo assim, toda doença que a gente passa é uma expiação, que a gente escolheu passar por ela, ou a gente necessita passar para purificar a nossa alma. Por isso que a gente não pode desesperar, não pode falar, não, Deus é mal comigo, não sei o que. Ah lá, fulano, não tem problema nenhum, eu tenho isso e aquilo ainda. Isso é injusto. Não é injusto. Você cometeu os erros, você errou. Eu também errei e cometi muitos erros, mas no caso da sua doença que você tem atualmente, são erros seus que você está pagando. Se tal pessoa não vem com a doença que você veio, é porque ele não cometeu o mesmo erro. Ele não fez a mesma coisa, ou não pediu para vir da mesma maneira, ou não tem necessidade agora dele vir daquela maneira para poder passar por essa expiação. A variedade das expiações na Terra são infinitas. E lembrando que vamos dizer assim, a doença quando vem ao corpo, a dor ajuda a gente a melhorar, se você é resignado com ela. E lembrar que nós temos dois tipos de dores aqui na Terra, a dor física e a dor moral. As duas fazem a gente sofrer. O tormento físico é aquela coisa que lida com coisas da natureza, por exemplo. Eu chego aqui, bato em mim mesmo, eu vou sentir aquela dor ali e passa. Ou se eu estou com o dente doendo, é uma dor física. A dor moral vem dos erros que a gente comete, tipo assim, eu passo a perna em alguém, eu faço algo de errado para alguém, eu fico com consciência pesada, eu não devia ter feito aquilo, para que eu fiz isso? Esse trem foi errado demais. Esse é um exemplo da dor moral que a gente sofre. A dor física está ligada ao nosso corpo, na maioria das vezes. Também tem a dor física que é ligada com a dor psicológica, que eu não sou a pessoa mais indicada para explicar sobre isso. Porém, as coisas estão interligadas. Se você cometeu erros no passado ali, você traz eles com ele. Se você lembra, não lembra claramente, mas lembra através de sentimentos daquela coisa que você fez, porque os sentimentos ficam impregnados no nosso pré-espírito. Por isso que tem pessoas que você, vamos dizer assim, o santo bateu e o santo não bateu, porque as coisas estão interligadas. O sentimento para aquela pessoa, às vezes você carregou de outra encarnação que não é tão legal, o sentimento, você não lembra, mas faz assim que aquela pessoa ali não voa muito com a cara dela. Mas tem outra pessoa que você nunca viu na vida, aquele ali é gente boa. Porque você carregou alguma coisa com ela de outra encarnação. Os bons sentimentos ou os maus sentimentos. Aí, quando fala da dor física ligada à doença que você adquiriu, que você veio com ela, você pode adquirir nessa encarnação ou ser um pagamento, uma expiação de uma encarnação passada. A doença pode ser débito atual ou passado. Nem tudo que a gente está pagando agora é coisa do passado. Às vezes, 60, 70, 80% das coisas que a gente paga nessa encarnação são erros dessa encarnação. O ser humano, de modo geral, erra pra caramba. Erra muito. Por isso que a advertência, orai e vigiai, ou presta atenção, para não cometer os mesmos erros, para não errar.
Tem um pensador, que eu não lembro qual é o nome dele, que ele afirma que a pessoa, quando ela é esperta, ela aprende com o próprio erro. Quando ela é inteligente, ela aprende com o erro do outro. Se você está vendo que a pessoa está andando por um caminho, ela cai num buraco, você vai andar e cair no mesmo buraco da mesma maneira? Nós podemos aprender, ver a coisa. Aí você evita aumentar seus débitos. Porém, a maioria da humanidade não caminha dessa maneira para poder diminuir seus débitos. Aí o que acontece? Acaba contraindo mais. E a questão da contração de débitos? Aí vai da outra parte, desequilíbrios familiares. Isso mesmo, desequilíbrios familiares, desequilíbrios no lar. Aí a primeira coisa que a maioria das pessoas lembram é a ingratidão dos filhos. O filho que tem problema com o pai, com a mãe, o filho que é revoltado, o filho que é problemático. Tá na... Como eu comentei, tá ligado à pessoa os sentimentos. Se o sentimento, às vezes, do pai com o filho, por uma dívida do passado, o sentimento ali é complicado entre eles, quando o filho chega na adolescência, ele revolta com os pais, ele não sabe o que aconteceu, mas é o sentimento que está ali, que está ali ligado. Aí a ingratidão dos filhos é uma coisa complexa de se dizer. Vamos dizer assim, com a desagregação da família, que se observa generalizando na atualidade, a ingratidão dos filhos se torna responsável pela presença de vários cânceres morais no combalido organismo social. Curte a terapia se apresenta na complexa e difícil, sem dúvida. Se apresenta complexa e difícil, sem dúvida, para muitos pais desesperados, para o ministério que se defronta em relação à prole, comete vários erros graves, que influem considerável a comportamento dos filhos, que ao longo do tempo acaba trazendo essa ingratidão. Essa fala está numa edição da revista Alda de Souza, que fala sobre isso, que parte da degradação da família vem dos problemas ali entre os membros da família, entre o pai e os filhos, marido e mulher, como nós podemos dizer, há várias formas de famílias, mas as famílias se formam por afinidade ou por prova? Mas uma pergunta para vocês: uma família se forma por afinidade ou por prova? Hein? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pelas duas formas, as famílias. Por afinidade, são porque se unem para poder se ajudar. Eles já passaram por várias coisas juntos e fazem as coisas para poder se ajudarem. Acabam sendo famílias unidas e homogêneas. Quando é uma família por prova, é já aquela família que já tem mais problemas entre seus membros, porque eles precisam solucionar esses problemas. Eles precisam aprender a viver junto. Aí eles vêm em família para poder aprender a trabalhar junto, um ajudando o outro, porque de uma forma geral nós somos uma grande família. Um ajuda o outro. Todos que estão nesse planeta estão de uma forma capenga, estão na forma com dificuldades, e por isso que um tem que ajudar o outro, tem que ter essa boa vontade de ajudar, coisa que a maioria das pessoas não fazem. E a família é o que está mais próximo de você. Você tem que tentar ajudar eles. Você tem desentendimentos, você tem problemas, você tem de tudo, mas porém você tem que lembrar: eu tenho que ajudar eles, eu tenho que ajudar a minha família. Sendo ela por afinidade ou por prova, você tá junto ali é para um ajudar o outro, para eles se ajudarem e caminharem para poder ir melhorando.
Dentro das famílias há vários problemas, vários tipos de conflitos no lar, vários tipos de agressões. Há um tempo atrás, a agressão física era muito comum, ainda é atualmente, porém com as leis da humanidade, vem tentando podar essas agressões físicas. Que é pegar um menino e dar sova nele, essas coisas. Porém, hoje em dia, se vê que isso não ajuda muito. Nem sei se ajuda. Porém, vem se evitando. As pessoas vão melhorando e vão tentando fazer as coisas para poder evitar de fazer as agressões físicas. Porém, as agressões verbais acontecem hoje com muito mais ênfase. Um xingando o outro, um falando mal do outro. A maledicência é um grande mal que está impregnado nas pessoas. Então, se você puder evitar de falar mal dos outros, ou xingar, brigar, você já começa a evitar suas falhas. Quando menos você erra, menos você tem que pagar pelos erros. Lembrando, sempre que você erra, uma hora você vai pagar por aquele erro. Se você fez um erro grande, você vai pagar. Pode não ser, não vai ser de uma vez, porque Deus é misericordioso com os seus filhos. Ele é o pai que quer que os filhos melhorem. Sendo assim, ele não vai querer que você pague uma dívida gigante de uma vez só. Sabe que você às vezes não dá conta de pagar toda aquela dívida. Então, ele permite que você pague gota por gota, pouco por pouco, até você sanar todas as suas dívidas. Isso acontece. Aí com os conflitos, com os problemas, com a doença, com a pessoa indo para baixo, ele abre as portas para um problema. Uma coisa que ajuda a dificultar mais os problemas, que é a obsessão. A obsessão, você abre a porta para que aquele que quer fazer o mal tenha chance de fazer o mal com você. Se você tá ligado, tá ali, eu tô com, vamos pensar ali, eu tô com a dor de dente, começo a ficar falando mal desse trem o tempo todo e brigar com todo mundo por causa dessa dor de dente, eu tô só piorando ela. Em vez de eu caçar uma forma de tratar ela, vou no dentista, vai lá, dá um jeito nesse dente meu e resolve. Você vai sofrer um pouquinho? Vai, mas depois acabou. Acabou a dor do dente, acabou o seu problema. É isso que a gente tem que tentar ver. Nenhuma dor, nenhum mal é eterno. Vai acabar. Lembrando da dor de dente, incomoda pra caramba. Porém, ela acaba quando você trata. E para você tratar os seus problemas, nós vamos falar daqui a pouco, vamos voltar na obsessão. Se você abre as portas, eu já tô com dente ruim, aí eu paro de escovar dente, os outros dentes vão estragar também. Aí eu acho que entra a obsessão nesse sentido. Se você já tá ali irradiando raiva, cólera, ódio, brigando com todo mundo e tal, você vai atrair os semelhantes, aqueles que querem isso. E aí vai começar os processos obsessivos que vão cada vez piorar mais a sua situação. Se alguém tem dúvidas de como é que acontece a obsessão de um modo simples, se vocês procurarem no YouTube o vídeo sozinho, se não estou enganado, são 5 ou 7 vídeos, são todos curtos. Se pôr tudo de uma vez, não dá nem hora. Rapidinho você assiste. É um atrás do outro que mostra um processo de obsessão, o obsessor sendo tratado e tal, tudo correndo corretamente. Quem tiver curiosidade, assiste. Foi produzido pela TV Mundial do Espiritismo. Procura no YouTube sozinho que você vai conseguir. Tem o sozinho 1, 2, 3, 4, 5. Eu esqueci até qual o número que vai, eu podia ter pesquisado. Porém, assiste lá que vai ver como é que funciona o processo obsessivo, como é que as coisas acontecem. E como é feito o tratamento dele também. E uma coisa que traz desequilíbrio pro lar também é quando você perde um ente querido. Porque a pessoa traz a tristeza e tal, a pessoa fica abatida. E é normal isso acontecer. Porém tem gente que prende naquilo, está tão ligada ao materialismo, que acha que a pessoa faleceu
perdeu a pessoa não vai existir mais. Sendo assim, ela entra num desespero maior ainda. Quando a pessoa morre, o que ela faz? É só perder o corpo físico. Ela ainda continua existindo, não nesse mesmo plano que nós estamos, ela está em outro plano. E do lado de lá, a gente pode auxiliar ela, fazer nossas preces para auxiliar, rogando a Deus para que ajude, para que mande espíritos benfeitores para ajudar ele, a pessoa que desencarnou. É muito mais valoroso isso do que você ficar ali cabisbaixo e reclamando. Ah, tal pessoa morreu, não podia ter morrido, não sei o que. Isso vai trazer você a uma vibração baixa que facilita para que um obsessor te obsedie. Ou você mesmo vai obsediar a pessoa que passou por lá de lá. Por isso que nós temos que sempre orar e vigiar. Porque o nosso pensamento, as nossas atitudes interferem diretamente com a gente e para com os outros. Aí que a gente tem que lembrar dos valores que a gente tem. Que a gente tem que ter os valores. Mas que valor que a gente tem que ter? O que a gente tem que fazer? Os valores que foram ensinados pelo Cristo, pelos profetas que ele enviou. Aquela coisa de você se manter equilibrado, não ter desespero. Lembrar que a vida é gloriosa, é uma coisa boa. Que nós temos que aproveitar essa chance que nós temos de estar vivos para poder melhorar, ajudar todos a caminhar para a elevação, para que todos um dia possam sair desse planeta de provas e expiação e fazer o planeta se tornar um planeta de regeneração e, quiçá, um mundo feliz ainda. Vai demorar? Pra caramba! Nada muda do dia para a noite. Porém, nós podemos fazer isso, ajudar a melhorar, ajudar a espalhar os valores bons do Evangelho de Cristo, do Cristo e tudo que é bom. A gente for olhar, não é só dentro do cristianismo que é ensinamentos bons. Todas as religiões, de um modo geral, têm ensinamentos bons. Às vezes, os seus adeptos que não seguem isso. Porém, isso não quer dizer que a religião é ruim, que a linha religiosa seja ruim. É só o religioso que não seguiu corretamente. Mas a linha religiosa sempre é boa. E uma forma da gente poder, pelo menos fazer na nossa casa, que as coisas fiquem melhor e melhorem, é fazendo o culto do Evangelho no lar. Culto do Evangelho no lar. Eu vou pegar o livro do Evangelho e vou cultuar ele. Oh, Evangelho, oh, Evangelho. Não é uma coisa assim. É uma coisa simples. Nós falamos culto do Evangelho no lar, que você utiliza o Evangelho de Cristo. No caso nosso, dos espíritas, a maioria do culto do Evangelho no lar é feita a partir do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem os evangelhos e o comentário sobre eles. Ó, já está aqui quase no final para acabar, quase reiniciando dos meus cultos aqui em casa. Aí você utiliza para refletir, aprender sobre as coisas, para poder você ser uma pessoa inteligente, não cometer o mesmo erro, provavelmente você cometeu numa vida passada ou no anterior, ou anterior, e você, a partir de agora, ser uma pessoa inteligente, ver os erros e ver o que você pode fazer para melhorar, para que você não precise sofrer mais, para que você não precise passar por dificuldades. E quando você junta a sua família, os membros de sua casa, para todos orarem juntos, você aumenta o poder dessa oração. A oração em conjunto ajuda. O culto do Evangelho no lar acende o sol do Evangelho em casa. Reúne com os teus para orar e jamais triunfarão as trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Quem disse isso foi Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, dizendo que o culto do Evangelho no lar é bom, que te protege o seu lar das influências negativas que vão atrapalhar. E além do culto do Evangelho no lar, no culto você vai fazer preces, faz uma prece para iniciar, faz a leitura do Evangelho, reflete sobre aquela leitura e faz outra prece. Só de você estar fazendo preces, você já ajuda a melhorar o ambiente do seu lar, para evitar problemas. Se a sua família é uma família, um grupamento de espíritos que estão ali para passar por provas, com o culto do Evangelho no lar, você aumenta a afinidade desses espíritos para evitar os conflitos. Assim, evitando problemas futuros de uma próxima encarnação e evitando até que você sofra, para que você não, vamos dizer assim, você tem na sua programação, você tem que passar por uma doença, se você melhora
sem necessidade da doença, lucro seu, você não vai passar por aquela doença. Porém, para isso, você tem que realmente melhorar, fazer com que você se torne uma pessoa melhor, evitando os problemas, evitando as dificuldades. Lembrando que a prece é uma ponte de ligação direta com a espiritualidade superior, com Cristo, com Deus, com todos aqueles que querem o bem da gente. Se a gente faz isso, a gente faz essa ligação, facilita. Por isso que a prece é importante a gente fazer. O ideal seria que a gente fizesse várias preces ao dia, para a gente se sintonizar e evitar que a nossa vibração caia, facilitando com que os espíritos obsessores atuem sobre a gente. A gente sempre está ligado ao divino, a gente fica de uma forma que não se abala com facilidade, evitando com que a gente passe por dificuldades. Aí, há várias preces que nós podemos fazer. Várias preces. Uma que fizeram até a música com ela, que eu gosto dela bastante, é a prece de São Francisco de Assis, que fala mais ou menos assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo a união. Onde houver dúvidas, que eu levo a fé. Onde houver o erro, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. Onde houver trevas, que eu levo a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se a gente escutar cada frase dessa oração e tentar aplicar ela gradativamente na nossa vida, as coisas melhoram bastante. Hoje, se a gente observar, hoje em dia, o que está ibope, o que faz as pessoas escrever é a desgrameira. É gente brigando, é a coisa errada acontecendo. Onde houver, como fala aqui, onde houver discórdia, qual houver união, se o povo está brigando, para que eu vou deixar o povo brigando? Vamos tentar apaziguar. Onde houver desespero, qual houver esperança, a gente tem que ter esperança no porvir, que as coisas vão melhorar, que o caminho de todos é a evolução para o bem. Sendo assim, eu não vou ficar preso aqui, eu estou sofrendo, eu sou coitadinho demais, eu sofro muito. Não, vamos encarar o nosso sofrimento com uma forma de aprender, uma forma de melhorar, uma forma de evoluir. É aqui, que a gente procure mais consolar que ser consolado. Em vez de ficar chorando, reclamando, vamos tentar auxiliar os outros, que acaba sendo melhor pra gente. Compreender os outros do que ser compreendido. Tem uma frase de uma música do Engenheiros do Havaí, fala assim: a minha vida é tão confusa como uma América Central, por isso não me acuse de ser irracional. Então não tente me compreender, porque eu vou tentar compreender você e te ajudar. Acaba sendo melhor, porque para todo mundo, pra gente, a nossa vida não é tão confusa, mas qualquer pessoa que vê a nossa vida fala assim: putz, grila, o que é isso? Porém, a gente não deve julgar os outros, a gente tem que tentar compreender para poder ajudar, não compreender para julgar. Ajudar é diferente de julgar, porque quando você está ajudando, você também recebe a ajuda de volta. Nada que você faz para o outro fica ao nada. Você faz o bem para o outro, você recebe o bem de volta. Se você faz o mal, você vai ter que pagar pelo mal que você fez. O que é melhor? Receber água de volta ou ter que pagar por aquilo? Vamos pensar um pouquinho. O que é melhor? Creio eu que receber algo de volta bom é bem melhor que eu ter que pagar por algo mal. Por isso é tão interessante sempre estar fazendo um bem e sempre estar ajudando. Assim você vai estar fazendo o quê? Orando e vigiando, para que você não peques mais. Ou seja, se cuidando para não errar novamente. Isso evitando problemas, conflitos familiares, evitando doenças, sofrimento para o nosso corpo físico. Você evita tudo isso simplesmente com a mudança de ação. Em vez de você ficar
fixado no ruim, no negativo, vamos fixar no que é bom. Vamos tentar ser melhores. Eu acho que por hoje tá legal. E qualquer coisa, a gente pode conversar sempre que for possível. Me procura aí no mundo aí que a gente conversa, se for o caso. Então, muito obrigado a todos aí. Valeu por escutar a gente e até uma próxima chance.